Nosso tema hoje, para nossa breve ministração, é a respeito de namoro. Oh, Elias Oliveira, namoro. Mas, amados, como deve ser o namoro do servo de Deus? Deve o servo de Deus namorar? O que entendemos como namoro em nossos dias, à luz da palavra de Deus? O namoro, os relacionamentos que hoje são desenvolvidos se encaixam na visão bíblica? Estão de acordo com princípios deixados por Deus? Como deve hoje o casal que estão aí cheio de paixões, amando, como deve eles relacionarem? Qual deve ser a forma deste relacionamento? Quando nós, irmãos, trazemos o namoro para o contexto no qual estamos inseridos, esse dia a dia, esse relacionamento um tanto deturpado que nós temos contemplado na sociedade hoje, nós vamos sentir uma certa dificuldade em, como servos de Deus, nos relacionarmos. Como servo de Deus, que haja o desenvolvimento de um namoro, de um relacionamento visando um casamento, fica difícil, fica extremamente difícil. Porque nós temos visto que o mundo tem ensinado que é normal que as intimidades estejam à flor da pele, se assim podemos falar. Ensina-nos ainda que hoje você pode ficar, você pode experimentar, você pode curtir, enfim, são coisas, são práticas comuns em que os cristãos, principalmente os mais jovens, sentem dificuldades porque não conseguem ser fiel a Deus e está vivenciando no meio desse fogo cerrado, esse tiroteio cerrado, que são os nossos dias com relação a esta área. Muito difícil mesmo. Se o jovem não namora, ele não é bem visto pela sociedade, não é bem visto até mesmo pela igreja, pelos seus familiares. Se namora, é o outro extremo da situação. Ele passa muitas vezes a não ter o controle sobre as suas ações, peca contra Deus, desagrada o Senhor e vive segundo este mundo. Mas o que fazer então, Elias Oliveira? O que fazer então, se está tão difícil as coisas? Amados, nós precisamos voltar aos princípios de Deus, voltar à vontade do Senhor. Porque nós sabemos que esse mundo deturpado, ele é dirigido, ele é direcionado, ele é guiado por Satanás e, consequentemente, as ações que a sociedade vai desenvolver, as atitudes da sociedade, elas estão totalmente desprovidas da ação de Deus, mas sim são ações que nascem no coração de Satanás e que existe com o único objetivo, que é destruir a moral do povo, é destruir o bem-estar do povo, é gerar no meio do povo uma inversão de valores e que essa inversão, claro, ela vai atingir de forma direta a soberania de Deus. E é isso que nós temos visto. Hoje, amados, aquilo que era puro deixou de ser puro, aquilo que era algo santo deixou de ser santo. Nós vemos que a sociedade, ela está mergulhada em práticas que, se voltássemos a 2 décadas, 3 décadas, o povo da década de 70, década de 80 até início de 90 se assustariam com as ações que hoje são totalmente naturais num relacionamento tal qual um namoro, por exemplo. E muitas vezes nós temos visto que essas coisas, os tentáculos, esses tentáculos de Satanás, eles estão entrando, adentrando aos portais da casa de Deus, estão adentrando aos portais das vidas e estão retirando do coração das pessoas o temor, o zelo, a santidade, a pureza. E as pessoas se adequam àquilo que esse mundo acha correto e acha legal.
Mas eu quero falar para você, amados, que o namoro que nós conhecemos hoje, por exemplo, esse namoro aí de mãozinha dada, de abraçar, eu vou pegar pelo namoro mais santo, não é? É de beijo, carícias moderadas, claro. Carícias moderadas, beijos, abraços. Esse convívio do namorado com a namorada e vice-versa. Isso aí é algo bem mais moderno. Se nós voltássemos para os dias bíblicos, vamos pegar, por exemplo, Maria e José. Eles tinham um compromisso, e era desta forma no passado, nos dias bíblicos. Era feito um compromisso geralmente entre famílias, entre os pais dos noivos. Não existia namoro, na verdade. Existia um pacto de casamento, um compromisso de casamento que chegaria ao ponto apenas dos noivos se conhecerem e morarem juntos. Mas esse pacto, esse acordo de casamento, ele era tão sério que, se uma das partes quebrasse o acordo, era preciso entrar com um pedido de divórcio, porque já eram considerados como esposa e esposo. Eis o porquê que José estava naquela situação. Eles não viviam juntos, mas tinham um pacto, tinha um acordo de casamento, José e Maria, mesmo que não conviviam maritalmente. Não moravam debaixo do mesmo teto, mas aquele acordo ele tinha tanto peso, quanto se fosse hoje um casamento civil, por exemplo. Era assim nos dias bíblicos. Não tinha esse lance de carinhos, de romantismo, de beijos, abraços. Eram bem diferentes, irmãos. Evidentemente que os filmes que você ouve a respeito daquela época, os filmes que você vê a respeito daqueles dias, eles trazem toda uma carga de modernidade em cima do relacionamento. Mas à luz da palavra de Deus você não encontra essa modernidade de forma alguma. As coisas eram bem mais recatadas, bem mais, entre aspas, reprimida. Os costumes eram diferentes. E nós precisamos, irmãos, claro, não é possível voltarmos àqueles dias. Hoje não é possível os pais fazerem mais esse acordo pré-nupcial. Olha, seu filho vai casar com minha filha, e etc. Vamos esperar a idade chegar para que eles possam morar juntos. Isso hoje não existe mais. No entanto, meus amados, nós temos ainda a parte da moral, a responsabilidade como servos de Deus de vivermos em santidade, um relacionamento em santidade e, acima de tudo, de conhecermos a vontade do Senhor para esta ação. Nosso Pai Supremo, nosso Deus, o Todo-Poderoso, aquele que nos comprou a preço de sangue, ele precisa, acima de tudo, ser consultado a respeito dos desejos de nosso coração. Se há uma aprovação dele, se há o consentimento de Deus para o relacionamento, se há uma conformidade com a vontade do Pai, aí sim você pode desenvolver um relacionamento visando, claro, o casamento. Crente não fica e crente não namora para passar tempo, gente. Isso é coisa do cão. A visão do crente é namorar para constituir uma família. Se ele vê em alguém que pode ser uma esposo ou esposa, é preciso que haja já no coração a ideia: eu quero namorar para casar com ela, eu quero namorar para casar com ele. Esta é a visão, meu amado. Nós não podemos hoje nos dar aos prazeres da carne, porque sabemos que são condenados por Deus. Nós não podemos de forma alguma vivermos semelhantemente a este mundo, porque sabemos que este mundo jaz no diabo, jaz no maligno. E os costumes que o mundo mostra, ensina, dissemina, não procede de Deus. As malditas novelas que ensinam tudo que não presta. São os filmes que ensinam o que não deve existir. Enfim, o mundo está sendo dominado e educado por Satanás a agir de uma forma que joga por terra a vontade de Deus, coloca Deus em segundo plano e exalta os desejos da carne, exalta a vontade pessoal,
e que aflora todo sentimento em relação a esta área. Sexualidade, essas emoções, fortes emoções. Mas o servo de Deus não nasceu para essas coisas. O servo de Deus não está aqui para isso. O servo de Deus está para desenvolver uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa. E você que está desenvolvendo um namoro, eu quero falar para você que acima do teu namorado, da tua namorada, acima destas coisas, está a obediência ao Todo-Poderoso, porque Deus é soberano, inclusive, sobre o relacionamento, sobre os relacionamentos. E essa história, porque, eu amo ele, eu amo ela, Elias Oliveira, nós nos amamos, e o amor fala mais forte, o amor é a base de tudo. O amor não sei o quê, esse lance romantizado que você vê em filmes, que você vê nas malditas novelas, nos romances. Eu quero falar para você que isso não procede, não é de Deus. Não existe. O amor que Deus coloca no teu coração para com teu namorado ou namorada é um amor santo, puro e cheio de Deus. Não há como você abrir precedentes no teu relacionamento para as impurezas da carne. Não existe isso. Elisa Oliveira, mas é tão bom. É tão bom, é tão gostoso. É com certeza. É bom, é gostoso. É por isso que Deus deixou. É por isso que Deus deixou. Porque é bom, porque é gostoso, porque satisfaz. Mas precisa casar primeiro, meu amado. Precisa casar primeiro, precisa ter a bênção de Deus primeiro, porque senão, se você antecipa a bênção que Deus tem para você, ela torna-se maldição. Torna-se maldição porque você fez a bênção de Deus tornar-se pecado. Aquilo que Deus tinha dado a você como bênção, um projeto de bênção para a tua existência, você antecipou, você deixou as impurezas, você deixou a sexualidade louca, desenfreada de nossos dias tomar lugar, criar corpo. Automaticamente você suprime a bênção de Deus e você abraça a maldição sobre a tua vida e as coisas tornam-se terríveis. Você não consegue equilibrar-se com Deus, você não consegue andar com Deus, você não consegue alegria, enfim, as coisas tornam-se ruins e você por fim casa no pecado, casa sem a aprovação de Deus, casa sem o consentimento de Deus, descobre posterior que teu casamento é uma porcaria, é uma coisa ruim e que por fim você vai fazer uso do divórcio, né? Que vem à tona. Sabe o que é isso? É a falta de observância dos preceitos de Deus na tua vida. Porque se nós fizermos e agirmos segundo a nossa carne, segundo os rudimentos desse mundo, os conselhos desse mundo, vamos quebrar a cara, meu irmão. Vamos quebrar a cara. E isso sem contar, eu estou apenas pegando pelo lado bonzinho da situação, sem contar o fato de você vier a encontrar-se com Cristo antes e ou durante um relacionamento impuro. Elisa Oliveira, tô namorando, aí você morre. Mas você tinha relacionamentos íntimos com teu namorado, namorada? Você tinha um namoro daqueles que tem misericórdia, Senhor? E aí? Estava em pecado, morreu em pecado. Mas eu canto na igreja, eu estou na frente da igreja, eu sou palestrante na igreja, eu sou ministro na igreja, eu sou até pastor na igreja, eu sou ministro de louvor, sou levita e essas coisas todas. Eu quero dizer para você que o teu relacionamento impuro jogou por terra tudo que você faz, e tudo que você faz para Deus não sobe, porque Deus não aceita o bezerro manco como oferta. Deus não aceita. Deus só aceita louvores, só aceita adoração de corações puros, de corações rendidos a Ele, de coração totalmente comprometido com a sua verdade e que vive na observância de preceitos de salvação, preceitos de santidade, preceitos que são marcas indispensáveis à vida daqueles que querem agradar a Deus acima de todas as coisas. Se você desenvolve um namoro impuro, um namoro com intimidades fora do tempo, você está em pecado,
Você está desagradando a Deus e você está indo para o inferno. Está indo para o inferno. E se você por fim casa-se nessa situação, você não será abençoado, porque Deus não abençoa o impuro. Deus não abençoa o errado. Deus só abençoa o santo. Deus só abençoa aquilo que está em conformidade com a sua vontade. São preceitos de Deus, meu amado. São preceitos de Deus. O lance de você afirmar que ama o teu namorado, ou a namorada afirmar que ama o namorado, isso não procede, isso não vai muito à frente. Isso não tem peso diante de Deus, porque Deus quer que você o ame em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E o amor, quando está primeiro colocado em Deus, o leva a praticar uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida segundo os preceitos de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33 já avisa: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ouça, isso também se aplica ao namoro. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Irmãos, o primeiro lugar da nossa vida é de Deus. O primeiro lugar da vida é de Deus. E se o primeiro lugar na minha vida é de Deus, a consequência é que eu vou viver em santidade. Entenda isso, gente boa. Se o primeiro lugar da minha vida é do Senhor, a consequência é que eu vou viver em santidade. É impossível que eu tenha dado o primeiro lugar da minha existência para Deus e que viva um namoro impuro, que viva na mentira, que viva nas obras da carne, que viva fazer tudo aquilo que não procede de Deus. É impossível. Isso é um atestado que Deus não está entronizado em primeiro lugar na tua existência. Coloque isso na tua cabeça. Mateus capítulo 6, versículo 24. Talvez você fale, mas Elias Oliveira, esse texto não tem nada a ver com namoro. Não tem porque você quer enxergar desta forma. Mas ouça, ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você está de bem com Deus ou não está, meu querido. Você não pode ter meio tempo com Deus e meio tempo com Satanás. Você não pode estar de bem com Deus e ter uma vida sexualmente ativa no pecado, fora do casamento. Um namoro cheio de intimidades. Um namoro que os sinais vermelhos estão piscando porque você ultrapassou a todos. Isso não existe. Você está servindo a dois senhores. O Senhor, primeiro, que você acha que está servindo a Deus, e depois a tua própria carne. A carne, nesse aspecto, é insuflada por todo espírito maligno. Nessa área da impureza que age na tua vida. Cuidado, meu querido. Cuidado. Cuidado para você não abrir espaço na tua existência. Cuidado para você não abrir espaço na tua vida para os espíritos imundos que estão aí, loucos para despertar no homem cada vez mais essa sexualidade louca. Nunca esqueça que você é do Senhor. É do Senhor. E você não pode servir a Deus e servir as riquezas, servir a Deus e servir os teus desejos da carne, servir a Deus e servir aquilo que esse mundo diz que é correto, servir a Deus e servir a Satanás de forma indireta através das tuas ações. Deus não aceita isso, não aceita. Você foi chamado para ser padrão de Deus, para ser modelo de Deus em todos os aspectos. Inclusive no relacionamento, no namoro. Você precisa ser padrão, meu amado. Você precisa ser padrão. Estar de acordo com a vontade do Senhor. Vivendo aquilo que Deus quer para a tua existência. Não permita, irmão, não permita que Satanás seja o teu doutrinador. Que Satanás seja teu mestre. E que teu padrão de vida caia ao nível das trevas. Não permita que teu namoro esteja ao nível das trevas. Não permita isso. Porque você está afastado do Senhor, literalmente longe de Deus. E a consequência do pecado, a palavra já nos diz que o salário do pecado é a morte eterna. Outro aspecto, irmão, é preciso que tu seja santo. A santidade, ela é imprescindível na vida daqueles que querem servir a Deus. E é impossível que haja santidade em um relacionamento impuro.
É impossível que haja santidade num relacionamento no qual Deus não pode assistir. Deus não pode sentar com você no mesmo sofá. Não pode. Deus não pode te fazer companhia no teu namoro. Não pode. Sabe por quê? Ele é tão imundo, tão impuro, tão sujo, que Deus não aceita e você teria vergonha de estar diante de Deus. Mas o Senhor chamou você para ser santo. E esse ser santo é em todos os aspectos da tua existência. É no namoro, é no trabalho, é no falar, é no agir, é na vida conjugal. Enfim, em todas as áreas que envolvem a tua vida, o padrão é santidade. Nunca esqueça disso. O padrão é santidade. A santidade é a base. É a base de tudo. 1 Pedro 1,16 já fala de santidade. Sede santos como eu sou santo. Também 1 Coríntios 6, 13, Colossenses 3, 5, Salmo 119, 9. Tudo isso mostra-nos que a santidade é a base de nossas vidas. E você, como servo de Deus, como homem, como mulher, que procura cultuar o nosso Senhor, como Deus da tua vida, também precisa envolver-se nesta realidade de Deus, deixar-se dominar por essa realidade de Deus, e que teu namoro, meu amado, seja puro, e que teu namoro vise o casamento. Mas Elias Oliveira, mas como é que eu vou saber? Eu quero falar para você, gostou da Joaquina? Ei, você gostou da Josefina? E você, gostou do Joãozinho? Gostou do Joaquim? Vai lá, fale com ele. Oh, gostei de você. Sei lá, coisa do tipo, não é? Vai lá, fale com ele. Servo de Deus é servo de Deus. E vai orar. Vai buscar o discernimento de Deus, o conhecimento de Deus. Vai buscar a orientação do Senhor. Se Deus dá um sim, amém. Inicie um relacionamento puro, santo, visando o casamento. Não é passatempo, não é curtição. É visando o casamento, meu amado. Ah, Elias Oliveira, então eu só vou poder namorar depois dos 18, 19 anos? O que é que tem isso? O que é que tem isso? Você foi chamado foi para servir a Deus, meu camarada. Você foi chamado foi para fazer a obra do Senhor. Você foi chamado foi para ser servo de Deus. Deus não te chamou para ser um namorador, para ser o Dom Juan da vida. Deus não te chamou para sair por aí beijando todos ou todas. Deus não chamou você para essas coisas. Deus não chamou você para ser namorado ou namorada. Deus chamou você para fazer a obra de Deus. E essas coisas são decorrências da tua fidelidade a Deus. Quando você é fiel ao Senhor, Deus honra a tua fidelidade e Deus satisfaz os desejos do teu coração, lhe dando uma noiva, lhe dando um noivo e um casamento posterior. Mas nós não podemos inverter os fatores. Hoje nós temos visto, irmãos, que levados por essa mídia louca, satânica, que crianças de 13 anos, 14 anos de idade, tudo namorando e pior, os pais dando permissão. As menininhas de 14 anos, 13 anos, 14 anos, aí com o namoradinho do lado. Pra quê? Me fala, meu amado, pra quê? Pra quê? Vai dar alguma coisa que presta? É? O que você acha? 14 anos, 15 anos, 13 anos, 16 anos, cheio de hormônio. Cheio de hormônio. Namoradinho do lado, da mesma idade. Sem nada na cabeça. O que é que tu acha que vai acontecer? Ah, gente, não sejam bobinhos, porque não vai sair nada que presta, com raras exceções. Claro, vamos abrir uma exceção em cima dessa questão. Com raras exceções, mas geralmente vai dar em pecado. Geralmente é pecado. A efetivação do pecado, muitas vezes com a permissão dos pais. Gente, não precisa. O mundo ensina, mas nós precisamos ensinar diferente. Ensinar diferente aos nossos filhos, nossos adolescentes, nossos jovens, a serem santos acima de todas as coisas. A serem santos. Que o mesmo anseio que eles têm por uma namorada ou por um namorado, estou falando aqui para mulheres e para homens, viu, irmãos?
Não é quando o homem vai namorar com outro homem não, viu gente? Namoro com o mesmo sexo, seja feminino ou masculino, é pecado. E a Bíblia já condena isso, e isso é notório a palavra de Deus. Deus fez o homem para a mulher e vice-versa. Não há meio termo, não há meio termo. E as práticas que nós vemos aí na base do meio termo são condenadas por Deus de forma clara e incisiva na sua palavra. Mas não é a nossa questão hoje. Então, eu quero falar para você que nós não fomos feitos. Nosso objetivo principal de vida não é namorar. Nosso objetivo principal de vida é satisfazer a Deus em cima de todas as questões. E o jovem precisa entender isso, irmãos. O jovem precisa ter essa mente que o mesmo desejo, o mesmo fogo, esse desejo ardente por abraços, beijos e outras coisas mais, que eles também tenham por Deus com maior intensidade. Por maior intensidade para com Deus. E quando uma jovem tem esse amor por Deus com tamanha intensidade, essa paixão, certamente ele será um jovem útil na obra de Deus e fará grandes coisas na obra do Senhor. Que Deus abençoe a você, meu jovem, a você, jovem amada, que você procure primeiro ver a vontade de Deus para a tua vida, porque você foi comprado a preço de sangue e você não tem direito de tomar decisões na tua vida sem a consulta de Deus, sem a aprovação do Senhor. Veja o que é mais importante. E se você está vivendo segundo a vontade de Deus, se você tem buscado a vontade de Deus para a tua vida, se esse amor consumidor, essa paixão louca que você tem aí para com o teu relacionamento, não é isso? Se você tem com a mesma intensidade para com Deus, se você não deu o primeiro lugar da tua vida para o namoro, preste atenção nessas coisas para que você não peque contra Deus. E cuidado com os atos. Cuidados com os atos. Os atos mesmo que estejam na onda do amor, sendo eles pecados, não são justificáveis diante de Deus, porque não há pecado que seja justificável diante de nosso Senhor. Esteja atento a essas coisas e viva em santidade e viva em pureza e sejam puros, para que Deus os abençoe e lhes conceda um futuro casamento na paz de nosso Senhor. E abençoados, e cheios da graça, e cheios da bênção. Que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que a graça de Deus esteja sobre teu viver, sobre tua existência. E que o Senhor o abençoe muito mesmo. Em nome de Jesus, amém, amados.